O arqueólogo Michael Harrison, com as mãos trêmulas de emoção, limpou cuidadosamente os óculos e olhou novamente para a fita métrica. 2,70 metros, era exatamente esse o comprimento de um único fêmur. Ficava evidente que o esqueleto completo chegava a quase 4 metros de altura. Ao lado, no chão, repousava outro esqueleto, de tamanho semelhante ao primeiro. No entanto, o que era realmente assustador não era o tamanho dos restos mortais dos seres antigos encontrados. O mais assustador era outra coisa. Esses seres gigantescos haviam sido enterrados apenas meio século atrás. Além disso, os moradores locais afirmavam que não fazia muito tempo que os tinham visto vivos e se movendo pela floresta. Não mude de canal, a parte mais emocionante ainda está por vir. Você ficará surpreso ao descobrir o que aconteceu na realidade. Tudo começou há 3 semanas, quando a pequena cidade de Millfield, no estado de Oregon, começou a receber inúmeras reclamações dos moradores. As pessoas reclamavam de sons estranhos e surdos que ecoavam incessantemente da floresta antiga nos arredores da cidade. Esses ruídos estranhos pareciam um zumbido grave e prolongado que vibrava no chão e fazia as janelas das casas tremerem. As crianças acordavam no meio da noite chorando, tentando desesperadamente se esconder do horror desconhecido. Os cães domésticos uivavam, encolhiam o rabo e se escondiam debaixo das camas, recusando-se a sair. O xerife Thomas Blackwell, que em 30 anos de serviço na polícia já tinha visto de tudo, inicialmente pensou que tudo isso era obra de um grupo de adolescentes ou talvez de alguém que estava derrubando árvores ilegalmente. Mas, quando as vibrações se intensificaram a tal ponto que as paredes do hospital municipal ficaram cobertas de rachaduras e começaram a desmoronar, Blackwell percebeu que se tratava de algo perigoso e sério. A primeira equipe de busca enviada à floresta voltou apenas 2 horas depois, em estado de choque. A policial Jennifer Clark, normalmente calma e serena, tremia como uma folha e murmurava palavras ininteligíveis sobre sombras gigantescas que passavam entre as árvores. Seu parceiro, Robert Miller, recusava-se completamente a falar, apenas balançava a cabeça distraidamente, olhando fixamente para um ponto, como se não ouvisse nada ao seu redor. Convencido de que a polícia local era impotente, Blackwell pediu ajuda a especialistas. Foi assim que o professor Michael Harrison, arqueólogo e antropólogo renomado da Universidade de Oregon, cujos interesses científicos se concentravam em achados arqueológicos incomuns e anormais, e nos mistérios das civilizações antigas, chegou a Millfield. Harrison já havia se deparado com fenômenos incomuns em outras regiões dos Estados Unidos, mas o que ele encontrou na assustadora floresta de Millfield era muito diferente de tudo com que já havia lidado antes. Ao chegar ao local, Harrison imediatamente notou a curiosa disposição das árvores. Elas cresciam em um círculo quase perfeito com cerca de 100 metros de diâmetro. No centro desse círculo misterioso, o solo parecia ter sido arado por um equipamento pesado. No entanto, não foram encontrados vestígios de equipamentos pesados. Em vez disso, o professor encontrou pegadas enormes com mais de 60 centímetros de comprimento e quase 30 de largura. Harrison mediu minuciosamente e fotografou cuidadosamente cada pegada. A profundidade da marca no solo indicava que o ser que deixou essas pegadas devia pesar pelo menos 300 quilos. Surpreendentemente, as pegadas tinham características puramente humanas. 5 dedos distintos, palma e calcanhar, tudo como em um ser humano comum, só que 3 vezes maior. As pegadas serpenteavam pelo chão e terminavam repentinamente na borda do círculo, como se criaturas gigantescas tivessem se dissolvido no ar. O professor ficou extremamente intrigado, mas decidiu não parar por aí. Ele colocou sismógrafos ao redor do perímetro da área misteriosa, instalou câmeras de vigilância noturnas e deixou o equipamento ligado durante a noite. A primeira noite passou completamente tranquila, assim como a segunda, mas na terceira aconteceu algo realmente incrível. Às 2 da manhã, todos os aparelhos registraram fortes vibrações subterrâneas. Os sismógrafos registraram índices correspondentes a um terremoto de magnitude 4 na escala Richter. E as câmeras gravaram um brilho estranho e fantasmagórico que se elevava do centro do círculo, e em seguida, registraram as silhuetas de 2 figuras gigantescas que se erguiam lentamente do solo. De manhã, ao ver a gravação,
Harrison não podia acreditar no que via. As imagens eram claras. Essas criaturas tinham pelo menos 4 metros de altura. Elas se moviam suavemente, como em transe, e seus corpos enormes brilhavam com uma luz azulada e fraca. Os rostos dos gigantes eram ao mesmo tempo humanos e assustadoramente distorcidos por uma antiga tristeza. Um dos gigantes estendeu a mão para o outro e este caiu no chão. O primeiro emitiu um rugido poderoso que sacudiu o chão, o mesmo que obrigava os moradores de Millfield a sair de casa à noite. Em seguida, ele também caiu ao lado do primeiro, e os dois corpos pareciam ter se dissolvido no solo. Harrison imediatamente começou a escavar no local onde os gigantes supostamente haviam caído. Junto com um grupo de voluntários locais e alguns estudantes universitários, ele trabalhou dia e noite. A 2 metros de profundidade, a pá do professor tocou algo sólido. Era um osso enorme e maciço, cuja idade era impressionante. Depois de desenterrar completamente os esqueletos, Harrison percebeu que tinha nas mãos a sensação científica do século. Diante dele estavam 2 esqueletos humanos completos, cada um com quase 4 metros de altura. Mas isso não era o mais importante. Embora os ossos parecessem arcaicos, a análise por radiocarbono deu um resultado sensacional. Os restos mortais tinham apenas 50 anos. Mas uma descoberta ainda mais impressionante estava por vir. No crânio de um dos gigantes, foi encontrado um objeto metálico, uma pequena placa com símbolos incomuns gravados. A placa foi enviada ao laboratório para análise, e os resultados obtidos literalmente chocaram Harrison e toda a equipe de cientistas. O material do qual a placa era feita não correspondia a nenhum dos metais conhecidos pela ciência encontrados na Terra. Os símbolos na placa estavam escritos em uma língua que não pertencia a nenhuma escrita conhecida. Além disso, a placa ainda estava sob uma fraca radiação eletromagnética. Harrison decidiu pedir ajuda imediatamente a outros cientistas. Ele entrou em contato com a Dra. Sarah Watson, especialista em línguas antigas de Harvard, e com o Dr. David Chen, físico nuclear de Stanford. O trabalho conjunto deles mudou não só a visão deles sobre a história antiga da humanidade, mas também as visões científicas tradicionais. Watson levou uma semana para tentar decifrar os símbolos misteriosos. Quando terminou, seu rosto ficou pálido como o de um cadáver. Descobriu-se que a placa continha uma mensagem escrita em uma língua que existia na Terra há mais de 10.000 anos, que desapareceu muito antes do surgimento das civilizações conhecidas. A essência da mensagem era assustadoramente simples. Nós fomos os últimos. Esperávamos o retorno. Não conseguimos. Adeus. Enquanto Watson se dedicava à decifração, Chen investigava a estrutura do metal. A composição da placa não correspondia a nenhum elemento conhecido da tabela periódica. Além disso, a estrutura do metal era instável. A placa estava se decompondo lentamente, transformando-se em ferro comum. Segundo os cálculos de Chen, em 1 mês restaria apenas uma mancha de ferrugem. Harrison percebeu que era preciso agir imediatamente. Ele organizou um plantão 24 horas nas escavações, instalou câmeras adicionais e reforçou as medidas de coleta de dados. Tudo dentro dele dizia que os gigantes voltariam. A intuição do arqueólogo não o enganou. Uma semana depois, na noite de lua cheia, a terra começou a tremer novamente, mas desta vez, algo diferente estava acontecendo. Das entranhas da terra surgiram não 2, mas 12 gigantescos seres. Eles formaram um círculo, deram as mãos e começaram a emitir um som prolongado e ameaçador, que se espalhou por dezenas de quilômetros. Os moradores de Millfield entraram em pânico e correram para deixar suas casas. O tremor da terra quebrou os vidros das janelas, rachaduras profundas se formaram nas paredes e alguns edifícios desabaram. O xerife Blackwell organizou rapidamente a evacuação da cidade, mas o professor Harrison se recusou terminantemente a sair das escavações. Ele estava convencido de que precisava descobrir a verdade a qualquer custo. Os gigantes permaneceram em círculo por quase 1 hora, depois começaram a cair um após o outro. Cada vez que um corpo gigantesco tocava o chão, ouvia-se um som profundo que podia ser sentido até nos ossos. Quando tudo se acalmou, Harrison descobriu 12 novos esqueletos espalhados ao redor dos 2 primeiros. Em cada crânio havia uma placa de metal igual,
com a mesma mensagem alarmante repetida. Nós éramos os últimos. Estávamos esperando o retorno. Não conseguimos. Adeus. Naquele momento, Harrison começou a perceber a terrível verdade. Essas criaturas não estavam enterradas no sentido comum da palavra. Elas pareciam presas entre a vida e a morte, esperando por um evento desconhecido e por alguém cuja chegada elas aguardavam. Sua longa espera estava chegando ao fim. Pesquisas adicionais revelaram que os gigantes pertenciam a uma raça desconhecida que existia em nosso planeta muito antes do surgimento do homem moderno. Essa civilização se distinguia pela sabedoria e alto nível de desenvolvimento, mas, por alguma razão desconhecida, foi forçada a se esconder debaixo da terra em um estado de longa anabia. Harrison vasculhou os arquivos locais e conseguiu encontrar informações surpreendentes. Anomalias semelhantes ocorriam nos arredores de Millfield a cada 50 anos, desde 1925. Sempre que isso acontecia, os moradores locais relatavam vibrações estranhas, sons incomuns e o aparecimento de sombras altas na floresta, mas ninguém jamais conduziu uma investigação completa. Além disso, nos antigos livros de registro, havia anotações do pastor Joshua Miller, fundador da cidade, datadas de 1872. Neles era relatado que ele escolheu esse local para fundar o povoado porque os índios da tribo Chinook consideravam a floresta sagrada. Segundo suas lendas, essa floresta é chamada de lugar dos gigantes adormecidos, e uma vez a cada geração, os grandes espíritos despertam para saber se é hora de voltar à superfície. Harrison encontrou os últimos descendentes da tribo Chinook e conheceu a antiga lenda que fez seu sangue gelar de medo. Segundo a lenda, milhares de anos atrás, duas raças coexistiam no planeta: os humanos e os gigantes. Os gigantes eram considerados os irmãos mais velhos da raça humana. Eles protegiam, orientavam e cuidavam de seus irmãos mais novos. Mas no dia em que uma estrela sinistra prenúncio da morte caiu do céu, os gigantes compreenderam que sua era havia chegado ao fim. Eles se esconderam nas profundezas subterrâneas, escolhendo o sono eterno para esperar o momento em que poderiam voltar à superfície para salvar a humanidade mais jovem da desgraça iminente. Segundo a lenda, os gigantes, enquanto estavam em hibernação, deveriam acordar a cada 50 anos para verificar se sua hora havia chegado. Isso continuaria até que chegasse o dia final, quando a Terra tremeria pela última vez, e então todos eles acordariam ao mesmo tempo para nunca mais voltar a dormir. Harrison, analisando registros antigos e suas próprias observações, chegou à conclusão de que, a cada ciclo, o número de gigantes que despertam aumenta. No início eram apenas 2, depois o número aumentou para 12. Se seus cálculos estiverem corretos, a próxima vez trará um despertar muito maior. E se a lenda não mentiu, no futuro esse ciclo terminará no último dia. Obcecado por essa ideia, o cientista lançou-se numa busca frenética por uma resposta. O que poderia servir de papel para o advento daquele dia terrível? Ele estudou detalhadamente as camadas geológicas, os relatórios climáticos e os ciclos astronômicos, e acabou encontrando uma regularidade. De acordo com seus cálculos, a cada 2.500 anos, a Terra entra em uma gigantesca nuvem de poeira interestelar. Esse evento causa instabilidade no campo magnético do planeta, o que pode levar a mudanças climáticas catastróficas, extinções em massa de espécies biológicas e outros desastres. Segundo seus cálculos, a última passagem desse tipo ocorreu há cerca de 2.000 anos. É notável que isso coincida com o colapso de muitas civilizações antigas. De acordo com sua tabela, a próxima passagem deveria ocorrer em cerca de 500 anos, mas pesquisas posteriores mostraram que a atividade humana alterou o ritmo desse ciclo. As atividades econômicas dos seres humanos, mudanças climáticas, poluição do ar, testes nucleares regulares, tudo isso está minando inexoravelmente a proteção do campo magnético da Terra. O que poderia levar mais 5 séculos, está se aproximando a passos largos e, possivelmente, ocorrerá nas próximas décadas. Harrison compreendeu. Os gigantes parecem sentir a proximidade da morte, por isso o seu despertar torna-se mais frequente e cada vez mais intenso. Começaram a preparar-se para o último dia, esperando que toda a sua força ancestral lhes permitisse estender a mão aos seres humanos. Mesmo assim,
Harrison era atormentado por uma pergunta angustiante, que não lhe dava paz nem de dia nem de noite. Se os gigantes eram os defensores da humanidade, por que sua mensagem aos humanos soava como um adeus final? Por que suas palavras eram tão trágicas? Não conseguimos. A resposta surgiu inesperadamente e deixou o cientista em choque. Ao analisar o DNA retirado dos ossos mutilados dos gigantes, Harrison percebeu que eles estavam condenados a um destino cruel, uma doença mortal. Seus tecidos estavam sendo destruídos por uma doença desconhecida pela ciência, que corroía o organismo por dentro. A causa disso foi um nível catastrófico de radiação, pois foi a partir de meados do século XX que a humanidade começou a usar ativamente a perigosa energia atômica. Explosões nucleares, usinas atômicas, radiação na medicina, tudo isso criou um nível de radiação de fundo aceitável para os seres humanos, mas mortal para os gigantes. Devido ao metabolismo extremamente lento em estado de anabia, a radiação se acumulou nas células dos gigantes por dezenas e centenas de anos. Harrison percebeu a terrível ironia. Os gigantes dormiam debaixo da terra, desejando um dia se tornar os salvadores da humanidade, mas foram justamente os humanos que, sem querer, os condenaram a uma morte dolorosa. Cada despertar deles se transformava em sofrimento insuportável. Cada retorno às profundezas significava a aproximação da morte definitiva. Sua mensagem, "Não conseguimos", era um reconhecimento consciente da derrota. Os gigantes sabiam que não poderiam cumprir seu dever devido à ameaça criada pela humanidade. Mas a descoberta mais assustadora de Harrison ainda estava por vir. Ao estudar atentamente o código genético dos gigantes, ele percebeu, atordoado, que eles não eram uma espécie paralela, mas, ao contrário, eram os ancestrais do homem moderno. Em tempos imemoriais, a evolução dividiu sua linhagem comum em duas ramificações. Uma se tornou humana com o tempo, a outra se transformou em gigantes. Assim, a raça que estava morrendo não era apenas uma raça estranha, mas uma humanidade alternativa, dotada de maior sabedoria, poder extraordinário e autodesenvolvimento. Sua morte está na consciência de seus descendentes, os seres humanos comuns. Harrison percebeu que era seu dever tentar impedir o próximo despertar. Se, segundo seus cálculos, em 50 anos todos os gigantes sobreviventes se levantassem ao mesmo tempo, centenas, talvez milhares, viriam à superfície. Essas criaturas morreriam em agonia devido à radiação acumulada. O cientista dedicou todas as suas forças ao desenvolvimento de tecnologias de purificação, atraiu cientistas renomados, conseguiu subsídios do governo e lançou um grandioso programa de pesquisa. No entanto, o tempo era seu pior inimigo. Os primeiros sucessos foram animadores. Bactérias criadas especialmente para esse fim conseguiam absorver e neutralizar os radioisótopos no solo, mas a purificação de toda a área necessária levaria décadas, e faltavam apenas 40 anos para o próximo despertar. Harrison trabalhava exaustivamente, sem dormir nem descansar, mas sabia que não conseguiria terminar a tempo. O destino dos gigantes estava selado. Os últimos portadores da antiga linhagem alternativa da humanidade desapareceriam, e sua morte seria um fardo pesado para aqueles que eles sonhavam salvar. Nas últimas páginas de seu diário, Harrison escreveu: "Não estávamos preparados para o papel de deuses. Nós adquirimos um poder terrível, capaz de dividir átomos, mas nunca adquirimos a verdadeira sabedoria para lidar com ele. Nós destruímos nossos irmãos mais velhos, sem nem mesmo suspeitar de sua existência. E agora, quando precisamos mais do que tudo do apoio deles, ficamos sozinhos." 2 anos após a grande descoberta, as autoridades imediatamente secretaram todos os materiais científicos. Para o relatório oficial, foi escrito: "Ossos de índios de crescimento anormal foram encontrados nas florestas próximas a Millfield. Os moradores da cidade foram obrigados a assinar um acordo de confidencialidade, e o próprio Harrison foi transferido para outro local de trabalho. No entanto, a cada 50 anos, a terra sob Millfield volta a tremer. Algo inexplicável para os cientistas ortodoxos acontece, a cada vez a magnetização se intensifica, e o número de tremores sísmicos aumenta. Os moradores locais preferem não falar sobre as estranhezas de sua floresta,
Eles entendem que a verdade é assustadora demais para ser dita em voz alta. Apenas os idosos cochicham ao luar, alegando ter visto enormes figuras brilhando com uma luz azul triste nas clareiras, das quais se ouve algo parecido com um choro. Nos arquivos governamentais altamente secretos, há um relatório que prevê que, em 2075, um evento capaz de mudar completamente o futuro do planeta ocorrerá perto de Milfield. O que isso significa a salvação da humanidade ou sua destruição total ninguém sabe. O mais assustador é que ninguém tem uma ideia exata do que exatamente deve acontecer. Afinal, os únicos seres capazes de dar uma resposta estão morrendo agonizantes nas entranhas da Terra, envenenados pela radiação, criada pelas mãos do homem. Harrison faleceu em 2015, sem esperar pelos resultados de seu trabalho de muitos anos. Mas antes de partir, ele entregou cópias de seus manuscritos ao seu aluno favorito, James Turner. Agora, Turner continua com todas as suas forças o trabalho de seu mentor, sonhando em encontrar uma solução e salvar os gigantes antes que chegue o dia do último despertar. Mas o tempo está se esgotando a cada ano, as vibrações subterrâneas ficam mais fortes, e o brilho azul fantasmagórico entre as árvores fica mais intenso. Os gigantescos guardiões se preparam para o despertar, e ninguém é capaz de prever o que surgirá quando seus corpos poderosos se levantarem das antigas catacumbas. Uma única coisa é certa: muito em breve, a humanidade descobrirá a terrível verdade sobre seus irmãos mais velhos. Há muito esquecidos, uma verdade cujo peso pode ser insuportável. James Turner é obrigado a trabalhar em profunda conspiração. Ele usa documentos falsos, esconde o verdadeiro objetivo de suas pesquisas, sabendo que, se a informação vazar, o governo certamente impedirá sua missão. Mas o tempo está se esgotando. Ele tem apenas 20 anos até o novo despertar. 20 anos para tentar salvar uma raça em extinção, redimir a culpa da humanidade e se preparar para o encontro com aqueles que deveriam ser seus defensores, mas se tornaram suas vítimas. Em algum lugar distante, sob a superfície da Terra, nos labirintos de catacumbas cuja idade excede em muito a história de qualquer civilização humana, centenas de figuras gigantescas se aproximam lentamente de seu último despertar. Seus corações batem apenas uma vez por hora, sua respiração é quase imperceptível, mas em seus olhos ainda fechados brilha a última esperança de salvação, a esperança de que seus irmãos mais novos, que passaram milhares de anos em guerras e destruição, finalmente compreendam o valor da verdadeira humanidade, que o amor supere o ódio e que a sabedoria se eleve acima da arrogância. Mas essa esperança derrete literalmente diante dos olhos, desaparecendo dia após dia, como o gelo da primavera, que se derrete inexoravelmente sob os primeiros raios quentes do sol. Quando essa proteção desaparecer completamente, chegará o dia fatídico que será um momento decisivo para toda a civilização humana. Turner, é claro, não era o único que possuía esse conhecimento. Em 2018, ele foi procurado pela Dra. Elizabeth Carter, uma talentosa geóloga da Universidade de Yale. Ela pesquisou por muito tempo as manifestações sísmicas na região de Milfield, e percebeu que os tremores subterrâneos não eram caóticos, mas obedeciam a uma lei misteriosa, como se uma mão invisível batesse um ritmo complexo. Carter se destacava entre os cientistas, não apenas por sua inteligência, mas também por sua tragédia pessoal. Ela perdeu todos os seus entes queridos durante um terrível acidente industrial. Após o desastre em uma instalação militar ultra-secreta, a forte contaminação radioativa tirou a vida de seu marido e seus 2 filhos. Ela sabia muito bem os tormentos causados pela radiação, e estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para impedir que uma tragédia semelhante se repetisse. Quando Turner compartilhou com ela os fatos sobre os gigantes, Carter reagiu com descrença. Só quando ele lhe mostrou os documentos de Harrison, as fotos dos restos mortais e os dados dos exames laboratoriais, ela se convenceu de que não se tratava de uma invenção, mas da dura realidade, que exigia medidas imediatas. Então, Carter chamou para o projeto seu antigo colega, o Dr. Alex Romero, especialista em bioquímica e radiobiologia. Romero trabalhava no laboratório de Loslomov e tinha acesso às mais novas tecnologias de limpeza de contaminação radioativa.
Mas quanto mais ele se aprofundava no que estava acontecendo, mais claramente percebia que os métodos existentes eram totalmente insuficientes. A contaminação radioativa penetrou no solo a uma profundidade de mais de 50 metros, espalhando-se por tudo ao redor. Água, ar, plantas. Os gigantes estavam literalmente mergulhados nesse caldo radioativo, e o envenenamento lento, mas inevitável, os tornava vítimas. Para uma descontaminação completa, seriam necessários séculos e tecnologias que ainda não haviam sido inventadas. No entanto, Romero não desistiu. Ele sabia que, em teoria, era possível criar bactérias capazes de absorver a radiação muito mais rapidamente do que os organismos conhecidos. A principal dificuldade residia no fato de que bactérias tão eficazes seriam mortalmente perigosas para toda a vida normal. Ao redor, elas poderiam purificar a Terra, mas à custa da morte de todos os seres vivos na superfície. Trabalhando em sigilo absoluto, a equipe de Turner tentou encontrar uma solução. Os cientistas procuraram pistas em crônicas antigas e lendas de tribos indígenas, na esperança de encontrar pelo menos alguma pista sobre como curar os gigantes. E, de forma totalmente inesperada, a chave foi encontrada no lugar mais improvável. Em 2020, quando o mundo estava em quarentena devido à pandemia do coronavírus, Turner recebeu uma autorização especial para trabalhar com fundos de manuscritos antigos na biblioteca de Goreward, enquanto todos estavam trancados em suas casas. Foi então que ele se deparou com as crônicas de um monge chamado Frei Francisco, que viveu no século XV. Francisco era missionário e atuou por muito tempo entre as tribos indígenas da América do Norte. Em seus registros, ele mencionava os grandes espíritos da terra, seres com a capacidade de curar doenças e purificar o mundo da escuridão maligna. Ele descreveu com bastante detalhes os rituais que os xamãs locais realizavam para despertar a força da terra e invocar poderosos protetores. No início, Turner não levou essas histórias a sério, decidindo que eram alegorias religiosas. No entanto, Carter, depois de estudar os documentos, percebeu uma correspondência surpreendente entre os rituais xamânicos e os métodos científicos modernos de biorremediação. Descobriu-se que os antigos curandeiros usavam certos tipos de plantas, minerais e também várias vibrações sonoras para purificar a terra. A biotecnologia moderna aplica princípios semelhantes, só que, em vez de magia, usa bactérias, compostos químicos e tecnologias de ondas. Carter percebeu que, muito antes do desenvolvimento da ciência oficial, os antigos índios talvez possuíssem métodos únicos de combate à radiação, baseados em uma compreensão instintiva e profunda da natureza. A equipe dedicou todos os seus esforços ao estudo das plantas mencionadas nos textos de Francisco. Quase todas eram consideradas extintas, mas Carter conseguiu encontrar essas espécies botânicas surpreendentes em locais de difícil acesso no estado de Oregon. Sua propriedade única era que possuíam a capacidade excepcional de absorver substâncias radioativas do solo e transformá-las em formas seguras. No entanto, a descoberta mais surpreendente foi relacionada às vibrações sonoras. De acordo com as descrições do monge, os xamãs usavam sons estritamente definidos durante os rituais para despertar a força da terra. Romero realizou testes laboratoriais especiais e descobriu que essas frequências realmente aumentavam a velocidade de absorção da radiação pelos sistemas radiculares das plantas. As vibrações na faixa necessária estimulavam o crescimento das raízes e sua penetração em profundidade, ampliando a área de contato com o solo contaminado. Tudo isso se revelou um conhecimento ancestral peculiar, baseado em uma percepção intuitiva e sutil da natureza e de suas leis, algo que a ciência moderna estava apenas começando a compreender. Foi então que Turner percebeu. Eles tinham uma chance. Se conseguissem reproduzir os rituais do passado com a ajuda da tecnologia moderna, eles poderiam limpar as terras contaminadas antes que o próximo despertar dos gigantes acontecesse. Não havia outra opção, a tentativa era desesperada, mas necessária. O trabalho começou em 2021. A equipe de Turner plantou secretamente em toda a área florestal plantas selecionadas com propriedades únicas. Foram instalados geradores especiais que funcionavam nas mesmas frequências mencionadas nos textos de Francisco, restava apenas esperar pelos resultados.
No início, os resultados foram animadores. O nível de radiação no solo diminuía de forma gradual, mas constante, as plantas cresciam a uma velocidade excepcional, e os seus sistemas radiculares penetravam cada vez mais fundo. As ondas sonoras provocavam ressonância, acelerando os processos de purificação. No entanto, logo Turner teve uma sensação estranha. As plantas estavam interagindo com algo que estava bem no fundo da terra. Suas raízes se estendiam em uma direção específica, como se fossem atraídas por uma força desconhecida. Às vezes, à noite, sons baixos vinham das entranhas da terra, não eram apenas vibrações, mas um verdadeiro sussurro e murmúrio. Carter colocou microfones no solo e registrou que os sons familiares tinham uma estrutura. Não era uma gama caótica de ruídos, era uma espécie de diálogo. Alguém ou alguma coisa nas profundezas tentava estabelecer contato com as plantas na superfície. Romero estudou detalhadamente os sinais gravados e chegou a uma conclusão surpreendente. Esses sons lembravam uma língua primitiva, tecida com diferentes tons e frequências. Além disso, a estrutura da língua era surpreendentemente semelhante à usada pelos xamãs antigos em seus rituais de comunicação. Isso levou a equipe a concluir que os gigantes não estavam simplesmente dormindo, eles estavam em um estado de semi-vigília, mantendo a capacidade de interagir de certa forma com o mundo exterior. Eles sentiam as tentativas de ajudá-los e eram até capazes de corrigir discretamente o curso do tratamento. Essa descoberta mudou toda a abordagem do trabalho. Em vez de uma higienização unilateral do solo, decidiu-se estabelecer um diálogo completo com os gigantes. A equipe, com a ajuda de frequências sonoras, enviou mensagens para o subsolo e registrou as respostas com receptores, o que logo permitiu formar uma comunicação bidirecional. Os gigantes relatavam detalhadamente seu estado, indicavam as áreas mais contaminadas e até aconselhavam quais plantas eram mais promissoras para uso. Eles expressavam enorme gratidão às pessoas pela ajuda, mas em todas as respostas era possível perceber uma tristeza genuína. Turner percebeu que os gigantes já sabiam de sua morte iminente e não esperavam a cura completa. Seu desejo modesto era partir com dignidade, sem causar danos à humanidade. Antes de morrer, eles queriam transmitir à humanidade o conhecimento que poderia um dia salvá-la do desastre iminente. Por meio de mensagens sonoras peculiares, os gigantes revelaram a verdade sobre a fugacidade de seu tempo. Eles explicaram que existe na Terra um ciclo cósmico de 500 anos, durante o qual ocorrem mudanças importantes no campo magnético, afetando o clima e toda a natureza viva. Os gigantes tentaram explicar como se preparar para o próximo ciclo de catástrofes, a fim de amenizar ao máximo suas consequências. Mas a notícia mais chocante foi que a catástrofe que todos esperavam há séculos já havia começado. As mudanças no campo magnético, que segundo os cálculos, deveriam ocorrer não antes de 500 anos, já começaram. Os polos magnéticos estão se deslocando, o campo protetor do planeta está enfraquecendo, e isso leva ao aumento da radiação espacial, distúrbios climáticos e outros fenômenos catastróficos. Os gigantes relataram que, mesmo em sono profundo, sentem essas mudanças, porque seus organismos estão intimamente ligados ao campo magnético da Terra. Eles são capazes de prever as mudanças que se aproximam intuitivamente. Não é por acaso que seu despertar ocorre com cada vez mais frequência. Eles sentem a aproximação do dia fatídico. De acordo com os cálculos dos gigantes, não daqui a 500, mas já daqui a 5 décadas, chegará um momento crítico. Em 75, o campo magnético da Terra ficará tão fraco que desaparecerá a proteção contra a radiação cósmica. Então, a planeta enfrentará uma extinção em massa, o clima destruirá os antigos ecossistemas e se seguirá um verdadeiro colapso. Civilização. Turner percebeu que não havia quase tempo para agir. A humanidade tinha no máximo 50 anos para se preparar adequadamente para a catástrofe iminente. A única ajuda com que as pessoas podiam contar nessa questão vinha dos gigantes moribundos. O processo de limpeza da Terra da radiação continuava sem interrupção, trabalhando dia e noite. A equipe liderada por Turner crescia cada vez mais. Cientistas de todo o mundo, conscientes da gravidade e da magnitude da ameaça iminente, juntavam-se a ela. Todos trabalhavam em sigilo absoluto.
sabendo muito bem que nenhum governo mundial seria capaz de aceitar uma informação tão impactante. Em 2023, conseguiu-se reduzir significativamente o índice de radiação no solo sob Millfield. O nível diminuiu 70%. Foi uma vitória importante para a equipe, mas ainda assim insuficiente para o sucesso global. Os gigantes continuavam morrendo, embora não tão rapidamente quanto antes. Turner percebeu que não era possível salvar todos os gigantes, mas ele poderia tentar aliviar seus últimos anos e obter o máximo de informações valiosas possível sobre a catástrofe que se aproximava. Era uma escolha extremamente cruel, mas absolutamente necessária. A comunicação e a troca de conhecimento com os gigantes se tornaram cada vez mais intensas e profundas. Eles forneceram planos detalhados para a construção de abrigos subterrâneos capazes de proteger as pessoas da radiação espacial destrutiva. Eles revelaram informações sobre espécies de plantas capazes de se adaptar e crescer nas condições severas do clima alterado. Os gigantes compartilharam sua experiência na formação de comunidades sustentáveis tão fortes que poderiam resistir ao desastre que se aproximava. Entre suas mensagens, a tecnologia de restauração do campo magnético terrestre era especialmente valiosa. Era uma ciência complexa, cuja implementação exigia cristais especiais e campos eletromagnéticos extremamente poderosos. Milhões de anos atrás, no auge de seu próprio desenvolvimento histórico, os próprios gigantes usaram essas tecnologias para salvar sua própria raça. Em 2024, várias centenas dos melhores cientistas de diferentes países já se reuniram em torno de Turner. Todos juntos eles trabalharam na criação de uma tecnologia avançada capaz de impedir a catástrofe iminente, mas o tempo era extremamente curto. Os gigantes não escondiam que suas forças estavam se esgotando. Talvez seu próximo despertar, previsto para 2025, fosse o último. Depois disso, eles não poderiam mais entrar em contato com a superfície. A humanidade teria que enfrentar sozinha a ameaça global. Turner sabia que restava apenas um ano para aprender tudo o que pudesse com os gigantes, a fim de preparar as pessoas para a prova mais difícil de sua história. Um ano para mostrar que os irmãos mais novos da humanidade eram dignos do sacrifício que os mais velhos estavam dispostos a fazer por eles. O trabalho não parava nem por um minuto. Cientistas de todo o mundo se dedicavam a transformar o gigantesco conhecimento em tecnologias práticas. Refúgios subterrâneos eram construídos ativamente, bancos de sementes de várias plantas eram criados, sistemas modernos de proteção contra a radiação eram projetados e implementados. Mas a tarefa mais importante era o desenvolvimento de dispositivos únicos, que estabilizassem o campo magnético da Terra. Esses mecanismos eram extremamente complexos. Para sua produção, eram necessários minerais raríssimos, encontrados em um número limitado de locais em todo o mundo. Além disso, tais agregados consumiam uma quantidade colossal de energia, e o mais importante, deveriam funcionar em sincronia, unindo-se em uma rede de proteção única em todo o planeta. No final de 2024, ficou claro que a humanidade não teria tempo de se preparar completamente. As tecnologias em desenvolvimento eram excessivamente complexas, o tempo era extremamente curto e a resistência por parte dos governos e das corporações poderosas era cada vez mais forte. Muitos líderes consideravam a ameaça simplesmente uma invenção, e não queriam investir recursos em medidas de precaução. Apesar disso, Turner não pretendia desistir. Ele estava convencido de que mesmo uma preparação parcial ajudaria a salvar milhões de vidas. Ele continuou a trabalhar arduamente, acreditando até o fim na possibilidade de um milagre capaz de mudar toda a situação. Esse milagre não demorou a acontecer. Em janeiro de 2025, poucas semanas antes do que poderia ser o último despertar dos gigantes, aconteceu algo que ninguém esperava. Uma forte erupção solar atingiu o planeta, provocando uma falha técnica em grande escala. Os sistemas de satélite pararam de funcionar, o acesso à internet foi perdido em todo o mundo e as usinas de energia foram parcialmente desativadas. O caos se instalou. No entanto, foi justamente essa erupção que se tornou a salvação dos gigantes. O fluxo de energia solar neutralizou parte da radiação acumulada em seus corpos, dando-lhes uma inesperada onda de energia,
e a oportunidade de prolongar sua existência por pelo menos mais alguns anos. Turner percebeu que o destino lhe deu uma chance extra de continuar a preparar a humanidade para a catástrofe iminente. Mas também percebeu que o novo adiamento poderia ser o último, pois a próxima explosão semelhante poderia não ser mais uma salvação, mas a causa da destruição. O trabalho agora fervilhava com o dobro do empenho. Os gigantes, que haviam recuperado suas forças, compartilharam ainda mais informações. Eles contaram suas próprias experiências de superação de catástrofes na história antiga, apontaram os erros cometidos e compartilharam conselhos sobre como evitar tragédias dessa magnitude. Mas o principal valor de sua ajuda não estava nas receitas tecnológicas. Eles transmitiam a sabedoria genuína adquirida ao longo de milhões de anos. Sabedoria sobre como ser uma forma de vida verdadeiramente inteligente, como alcançar a harmonia com a natureza, como construir uma sociedade baseada na ajuda mútua e na cooperação, e não na competição destrutiva. Parecia que esse conhecimento era mais valioso do que qualquer tecnologia, pois a verdadeira catástrofe não estava tanto na mudança física do campo magnético, mas na incapacidade da humanidade de se unir para a salvação comum. Turner gradualmente percebeu que sua missão não consistia apenas em medidas técnicas de resgate. Ele deveria ajudar as pessoas a se tornarem dignos herdeiros dos gigantes, a dominar a sabedoria ancestral que, no futuro, poderia evitar outras tragédias. Mas o mundo não estava pronto para aceitar essa verdade. Quando as informações sobre os gigantes vazaram para a mídia, a reação do público foi bastante previsível. Alguns afirmaram que o que havia acontecido era a descoberta mais importante da história, outros consideraram isso uma mistificação sofisticada, e outros ainda viram uma ameaça à ordem mundial existente. Os líderes das maiores nações se reuniram para uma discussão de emergência sobre a situação, entendendo que a divulgação em massa dessas informações inevitavelmente levaria a um pânico tão destrutivo quanto a própria catástrofe. Foi decidido manter todos os materiais em sigilo e declarar oficialmente toda a história dos gigantes como ficção científica. Turner se viu no centro de uma conspiração mundial de silêncio. Todos os seus trabalhos foram confiscados, os laboratórios foram imediatamente fechados, e os funcionários foram transferidos para outros projetos menos importantes. Foi divulgado publicamente que, perto de Milfield, foram encontrados restos mortais de pessoas antigas de altura incomum, que supostamente sofriam de uma mutação genética rara. No entanto, Turner não tinha intenção de desistir. Ele sabia muito bem que faltavam apenas 25 anos para a destruição total da humanidade, e que cada dia de demora aumentava a ameaça. Ele passou à clandestinidade, reunindo uma rede secreta de pessoas com ideias semelhantes cientistas que trabalhavam sob o disfarce de outros projetos. Essa comunidade clandestina recebeu o nome de código Projeto Atlas, em homenagem ao titã mítico que sustentava os céus. Os próprios participantes se sentiam como defensores, pois carregavam literalmente o futuro de toda a civilização sobre os ombros. Entre eles estavam as mentes mais brilhantes do planeta. Físicos, biólogos, geólogos e engenheiros, além de especialistas em psicologia e filósofos. Eles entendiam que, para salvar a humanidade, não bastava tecnologia, era preciso também uma compreensão clara da essência humana. O trabalho foi realizado em várias áreas interligadas. A primeira tarefa consistia em criar tecnologias para estabilizar o campo magnético do planeta. A segunda área era o desenvolvimento de infraestruturas vitais para abrigos subterrâneos. A terceira era a formação de bancos biosféricos de material genético para restaurar a natureza após a catástrofe. Mas a tarefa mais importante era a quarta área, a preparação cuidadosa da elite da humanidade, que lideraria a restauração da civilização. Essas pessoas não deveriam simplesmente sobreviver. Elas deveriam preservar todo o acervo de conhecimentos, valores culturais e morais, atuando como um elo de ligação entre o mundo em ruínas e o novo mundo. A implementação dos planos para garantir a estabilidade do campo magnético acabou sendo o desafio mais difícil. Era necessário estabelecer uma rede de milhares de geradores em todo o mundo, e cada um deles deveria funcionar em sincronia com os outros, formando uma camada protetora única. A tarefa era complicada não apenas pelas dificuldades técnicas.
Era necessário o consentimento e o trabalho conjunto de nações, muitas das quais estavam em conflito ou nutriam profunda desconfiança umas pelas outras. Como convencer nações rivais a se unirem diante de desafios comuns? Turner chegou à conclusão. Era necessário um catalisador poderoso, um evento grandioso, capaz de convencer os povos a se unirem pela sobrevivência comum. E tal evento ocorreu em 2026, quando um forte terremoto no Pacífico causou um gigantesco tsunami que atingiu as costas do Japão, da Califórnia e o Chile foi atingido pela catástrofe ao mesmo tempo que outras regiões. No entanto, o que era incomum não era tanto a força do desastre, mas sua natureza. Os sismólogos não conseguiram dar uma explicação plausível para o motivo pelo qual o terremoto ocorreu exatamente naquele local e naquele momento específico. Mas Turner tinha tudo claro. Ele compreendia que a mudança do campo magnético terrestre influencia os processos tectônicos e contribui para sua ativação. Esse foi apenas o começo de uma série de eventos semelhantes. Se medidas urgentes não fossem tomadas, catástrofes semelhantes ocorreriam com cada vez mais frequência e em escala cada vez maior. Informações reveladoras sobre a ligação existente entre as alterações do campo magnético e os terremotos foram rapidamente transmitidas às autoridades através de canais secretos. Como resultado, o projeto Atlas recebeu inesperadamente apoio estatal. Mas esse apoio, na verdade, acabou sendo um presente duplo e perigoso. Por um lado, a iniciativa recebeu recursos em grande escala e recursos técnicos sem precedentes. Por outro lado, em pouco tempo, o projeto ficou nas mãos das estruturas militares e dos serviços secretos, ficando sob seu controle rígido. Turner percebeu claramente que os objetivos inicialmente puramente científicos do projeto poderiam ser distorcidos e usados para interesses egoístas de determinados países e seus governantes. Ele estava especialmente preocupado com o fato de que alguns países começaram a considerar as tecnologias de regulação do campo magnético como uma oportunidade para criar um novo tipo de arma. Afinal, se é possível intensificar o campo magnético, nada, em teoria, impede que ele seja enfraquecido de forma direcionada em regiões específicas, o que levaria ao surgimento de zonas com níveis perigosos de radiação. Compreendendo a magnitude da ameaça, Turner se viu diante de uma escolha difícil. Ele poderia concordar em continuar trabalhando sob o controle rigoroso das estruturas estatais, cujo lado negativo seria o uso de suas descobertas para fins militares. Ou ele poderia voltar à clandestinidade renunciando ao apoio e aos recursos, mas mantendo a independência e a pureza de seus objetivos científicos. Qual decisão tomar? A questão permaneceu em aberto até que algo inesperado aconteceu. Em 2027, os gigantes enviaram uma mensagem que mudou radicalmente o equilíbrio de forças e prioridades. Eles informaram que sentiam a presença de outros adormecidos em todo o globo. O lugar em Milfield não era o único onde os gigantes estavam adormecidos, esperando para acordar. Sepulturas semelhantes, refúgios ou esconderijos dos gigantes foram encontradas em praticamente todos os continentes. Assim, na taiga siberiana, dormiam gigantes que guardavam conhecimentos únicos sobre como sobreviver nas condições severas do permafrost. Nas areias do deserto de Gobi, havia gigantes capazes de sobreviver e obter água mesmo nos cantos mais áridos e quentes do planeta. E nas montanhas maciças conhecidas como Vendi, dormiam gigantes que possuíam os segredos da construção e prosperidade de assentamentos em grandes altitudes. Cada grupo de gigantes tinha um conhecimento único vital para a sobrevivência em determinadas condições naturais. Juntos, eles formavam uma enciclopédia de habilidades e experiências acumuladas ao longo de milhões de anos de evolução. No entanto, todos esses grupos estavam condenados à morte devido à radiação. Sem medidas tomadas a tempo, todo o legado e ajuda desapareceriam para a humanidade para sempre. Turner compreendeu. Para salvar esse conhecimento e toda a população da Terra, o projeto Atlas precisava se tornar um programa mundial. Era preciso encontrar e estabelecer contato com todos os grupos de gigantes imediatamente, obter o máximo de informações possível de cada um e aplicá-las para preparar a humanidade para as catástrofes iminentes. O trabalho de busca pelos gigantes começou imediatamente. Sistemas de satélite procuravam por anomalias sísmicas suspeitas.
Arqueólogos estudavam mitos e lendas antigas, procurando menções a gigantes ou seres divinos. Geólogos investigavam estruturas do solo em busca de vestígios de antigos túmulos. O primeiro grupo de gigantes foi descoberto na Sibéria, na região das montanhas Verkhoyansk. Os Yakutes locais transmitiram por muitas gerações histórias sobre espíritos gelados que supostamente acordavam a cada algumas décadas e vagavam pela taiga em busca de algo. Geólogos russos descobriram pegadas incrivelmente grandes nas nevascas, muito semelhantes às encontradas anteriormente em Millfield. As escavações no norte da Sibéria foram extremamente difíceis. As temperaturas caíam até 50 graus negativos, e o permafrost exigia equipamentos de perfuração especializados. Mas os esforços foram recompensados. Os gigantes encontrados lá estavam totalmente adaptados ao frio extremo. Seu organismo permitia que entrassem em um sono muito profundo, que durava séculos, com um consumo mínimo de energia. Eles sabiam como construir abrigos protegidos de gelo e neve, onde encontrar comida mesmo na escuridão total da noite polar, bem como maneiras de sobreviver a temperaturas extremamente baixas, absolutamente devastadoras para pessoas comuns. Os gigantes siberianos compartilharam suas memórias da última grande catástrofe, ocorrida há 2000 anos, quando grande parte do hemisfério norte ficou soterrada sob uma camada de gelo. Foram eles que ajudaram os sobreviventes a se adaptar à nova realidade. Ensinaram-lhes a construir moradias de gelo, caçar animais do norte e usar a força do vento e da água para viver. Um segundo grupo de habitantes subterrâneos foi descoberto no deserto de Gobi, na fronteira entre a Mongólia e a China. Lendas locais falavam de demônios de areia que surgiam da terra durante tempestades violentas, e depois voltavam a se esconder nas profundezas. Havia casos em que pastores mongóis encontravam ossos enormes, afirmando que eram restos de dragões. Os gigantes do deserto possuíam habilidades essenciais para sobreviver em condições de seca e calor extremos. Eles sabiam como encontrar fontes subterrâneas de água, projetar sistemas de irrigação e cultivar plantas em condições de umidade extremamente limitada. Além disso, seus organismos permitiam que eles passassem semanas e até meses praticamente sem água, obtendo a umidade necessária dos alimentos e da atmosfera. Os gigantes do deserto contaram que, após a catástrofe, vastas áreas da terra se transformariam em desertos. Eles passaram aos humanos os projetos de cidades subterrâneas que poderiam ser construídas nas areias, tecnologias para purificar a água de todos os recursos possíveis e técnicas para criar oásis artificiais. O terceiro grupo de gigantes foi encontrado nas montanhas do Peru, nas misteriosas Vangas. Os índios Quistia guardavam antigas lendas sobre gigantes celestiais que viviam no topo das montanhas, e em tempos difíceis, desciam até as pessoas para ajudá-las. As crônicas dos conquistadores espanhóis também mencionavam achados de esqueletos enormes em cavernas profundas. Esses gigantes das montanhas eram conquistadores do ar rarefeito. Seus pulmões absorviam oxigênio com eficiência mesmo em condições de escassez, e seus corações suportavam pressões incrivelmente baixas. Eles possuíam conhecimento sobre como construir assentamentos complexos em altitudes elevadas, como usar rochas como material de construção e como organizar campos em terraços para agricultura. Os gigantes das montanhas avisaram que após a catástrofe, o nível do oceano subiria significativamente e muitas áreas ficariam submersas. Aqueles que sobrevivessem teriam que se mudar para as terras altas. Eles transmitiram à humanidade um tesouro de conhecimento sobre a construção de assentamentos montanhosos estáveis, o uso da energia dos rios e ventos das montanhas, maneiras de proteger as colheitas de mudanças bruscas de temperatura. Cada nova descoberta complementava um mosaico de conhecimento geral sobre as catástrofes iminentes. Gradualmente, começou a surgir um quadro completo e assustador do futuro da civilização humana. A catástrofe iminente não será única. Ela abrangerá uma série de desastres interligados ao mesmo tempo. A mudança no campo magnético provocaria um aumento da radiação espacial e mutações na flora e na fauna. A mudança climática global acelerará o derretimento das calotas polares e elevará o nível do oceano global. O aumento da atividade sísmica provocará uma série de terremotos e erupções vulcânicas de grande magnitude.
O mais assustador é que esses processos ocorrerão simultaneamente e se reforçarão mutuamente, gerando uma cascata de catástrofes interligadas. Os gigantes explicaram que, ao longo de sua longa história, seu povo já passou por desafios semelhantes várias vezes. Cada vez, esses eventos levaram consigo uma parte significativa de seu povo, mas os sobreviventes se tornaram mais fortes, mais experientes e mais inteligentes. Ao longo dos séculos, eles aprenderam a prever catástrofes, a se preparar adequadamente para elas e a minimizar as perdas. A humanidade, porém, não estava preparada para tais provações. A civilização moderna é vulnerável, excessivamente dependente de alta tecnologia, fragmentada em grupos isolados e incapaz de cooperar. As pessoas perderam a habilidade de viver em harmonia com a natureza e se esqueceram de pensar no futuro e no bem-estar das gerações futuras. Turner percebeu que a preparação para a catástrofe requer não apenas a introdução de novas soluções técnicas, mas também uma mudança profunda no pensamento humano, uma mudança de consciência em direção à sobrevivência a longo prazo e à responsabilidade comum. É necessário ensinar as pessoas a pensar como pensam os gigantes estrategicamente, levando em consideração as consequências remotas, com disposição para sacrificar interesses pessoais pelo futuro da comunidade. Essa tarefa parecia ainda mais complexa do que os problemas de engenharia mais sérios. Como é possível mudar a mentalidade de 7 bilhões de pessoas em apenas 2 décadas? Como convencer as pessoas a abandonar o egoísmo, a paixão pelo consumo e ensiná-las a agir pelo bem da coletividade, por um futuro comum? A resposta veio novamente dos gigantes. Eles propuseram organizar escolas de sabedoria, instituições de ensino especializadas, onde candidatos selecionados estudariam não apenas disciplinas técnicas, mas também filosofia da sobrevivência, ética da responsabilidade e habilidade de tomada de decisão em períodos de extrema incerteza. Essas escolas destinavam-se a preparar uma nova elite da humanidade, pessoas com o conhecimento dos cientistas, a perspicácia dos filósofos, a determinação dos militares e a compaixão dos médicos, para que pudessem liderar o processo de reconstrução da civilização após as catástrofes que se avizinhavam. Em 2028, essas escolas de sabedoria surgiram em todo o mundo, chegando a 12. Cada uma delas se especializou em uma área específica de treinamento. Desde habilidades técnicas complexas e engenharia até questões de desenvolvimento espiritual e moral. Os melhores alunos passavam de uma escola para outra acumulando. O ensino era abrangente, mas o tempo disponível diminuía a cada dia. Os gigantes avisaram que sua energia vital estava se esgotando muito mais rápido do que eles podiam imaginar. O contato constante com as pessoas os esgotava quase até o limite, acelerando o gasto de suas últimas reservas de energia. Eles ainda poderiam se comunicar com a humanidade por no máximo mais 5 anos, mas Turner percebeu que só tinha tempo até 2045 para reunir todas as informações necessárias dos gigantes. Depois disso, os humanos ficariam completamente indefesos diante da catástrofe iminente. O trabalho fervilhava com uma intensidade quase desesperada. Cada dia que passava trazia novos avanços. Conhecimentos desconhecidos. Novas descobertas científicas, tecnologias revolucionárias. Mas, ao mesmo tempo, cada dia aproximava inexoravelmente o momento em que as vozes dos gigantes desapareceriam para sempre do mundo dos humanos. Em 2029, aconteceu um evento que marcou o início da catástrofe. Uma poderosa erupção solar atingiu a Terra, causando uma paralisia global dos aparelhos eletrônicos. Desta vez, as consequências foram muito mais graves do que antes. Muitos satélites de comunicação foram destruídos e grande parte do planeta ficou sem acesso à internet. Usinas de energia elétrica entraram em colapso em massa, deixando bilhões de pessoas sem eletricidade. O transporte parou, e muitos hospitais foram obrigados a passar para a energia de reserva. Como resultado, o mundo mergulhou em um verdadeiro caos e confusão. No entanto, o maior horror não estava nos problemas técnicos. A tempestade solar trouxe sérias consequências para o campo magnético da Terra, causando um impacto adicional e tornando-o ainda menos estável. Pela primeira vez, auroras polares foram observadas mesmo em áreas próximas aos trópicos.
As bússolas magnéticas passaram a indicar direções erradas, e os animais migratórios perderam o rumo e tiveram dificuldade para encontrar o caminho. Os gigantes explicaram à sociedade humana que essa tempestade era apenas um ensaio para uma catástrofe real. Eventos semelhantes acontecerão com cada vez mais frequência, tornando-se cada vez mais fortes, até que finalmente atinjam um poder crítico e destrutivo. No momento em que esse ponto crítico for atingido, o campo magnético do planeta será definitivamente destruído, fazendo com que a Terra perca definitivamente sua proteção contra a radiação espacial e a radiação. Turner chegou à conclusão de que a catástrofe ocorrerá muito antes do que se previa nos cálculos iniciais, não em 2075. Ao que tudo indica, ela eclodirá já em 2045. A humanidade tem apenas 20 anos para se preparar para o inevitável. Enquanto isso, nas profundezas da superfície, em antigas catacumbas e masmorras escondidas em todos os cantos do mundo, os últimos gigantes restantes se reuniam para seu despertar final. Eles sabiam muito bem. Diante deles estava a última chance de apoiar seus irmãos humanos mais jovens, a última chance de transmitir a eles tudo o que aprenderam. Era o último momento em que poderiam provar que o poder do amor supera até mesmo a morte.